Se você está ouvindo isso, não é coincidência. Comente agora: eu decreto minha nova realidade. Algo dentro de você decidiu que já é hora de parar de viver no automático. Talvez seja aquele incômodo silencioso que aparece quando você percebe que está repetindo os mesmos padrões. Talvez seja a sensação de que você nasceu para algo maior. Ou talvez seja simplesmente a consciência de que continuar como está já não é suficiente. Seja qual for o motivo, você está aqui porque está pronto. E quando você está pronto, o conhecimento certo aparece. Hoje você não vai ouvir apenas palavras motivacionais. Você vai acessar um princípio que sempre existiu, mas que poucos compreendem profundamente. Um princípio que não depende de religião, cultura ou crença específica. Um princípio que está presente na física, na neurociência, nas tradições espirituais antigas e na própria estrutura da consciência humana. O poder da palavra, o poder do decreto, o poder da identidade assumida. E o mais importante, você vai entender não apenas o que fazer, mas por que funciona, como funciona. E o que acontece no nível mais profundo da sua mente quando você começa a mudar a linguagem que usa consigo mesmo. No princípio, era o verbo. Essa frase carrega uma verdade que vai além do texto religioso. Significa que a palavra cria, a palavra organiza, a palavra molda percepção, comportamento e realidade. Mas para entender isso de verdade, você precisa ir além da superfície. Precisa entender o que acontece dentro de você quando uma palavra é pronunciada com intenção. Quando você fala algo com convicção, você não está apenas emitindo sons. Você está ativando redes neurais. Você está liberando neurotransmissores. Você está enviando sinais para o seu sistema nervoso autônomo. Você está criando estados fisiológicos que determinam como você percebe o mundo, como você age, como você se sente e, consequentemente, o que você atrai para a sua vida. Toda vez que você afirma algo com convicção, sua mente subconsciente registra aquilo como instrução. E sua mente subconsciente não debate, não questiona, não julga, ela executa. Isso não é metáfora, é neurociência. O subconsciente processa mais de 11 milhões de bits de informação por segundo. Sua mente consciente processa apenas cerca de 40. Isso significa que a esmagadora maioria de tudo que você pensa, sente, decide e faz acontece abaixo do nível da sua consciência. Seus hábitos, suas reações automáticas, suas crenças sobre dinheiro, amor, saúde, sucesso, capacidade, todos esses arquivos estão armazenados no subconsciente. E eles foram instalados ao longo de anos, através de repetição, emoção e experiência. A boa notícia é que o mesmo mecanismo que os instalou pode ser usado para substituí-los. Se você diz repetidamente que a vida é difícil, que dinheiro é escasso, que amor é complicado, seu cérebro começa a procurar evidências para confirmar isso. Esse mecanismo é conhecido como viés de confirmação. Seu cérebro filtra milhões de informações por segundo e seleciona apenas aquilo que sustenta suas crenças dominantes. Você passa a enxergar apenas os obstáculos, apenas as falhas, apenas as limitações. E então conclui que o mundo é assim. Mas o mundo não mudou. Seu filtro mudou. E aqui está algo ainda mais revelador. Esse filtro não é apenas psicológico, ele é físico. Ele está inscrito na estrutura das suas sinapses. Cada pensamento que você repete fortalece uma conexão neural. Quanto mais você repete um pensamento, mais mielinizada fica a fibra neural que corresponde a ele, o que significa que ele se torna mais rápido, mais automático, mais instintivo. Você literalmente constrói o seu cérebro com os seus pensamentos. E isso muda tudo. Agora imagine o contrário. Imagine começar a afirmar que você é capaz, que oportunidades surgem constantemente, que prosperidade é natural para você. Seu cérebro começa a reorganizar sua percepção.
Ele passa a notar portas que antes ignorava. Ele reconhece talentos que estavam adormecidos. Ele conecta ideias que antes pareciam desconectadas. Você começa a agir de maneira diferente, e ações diferentes produzem resultados diferentes. Mas há algo além disso que precisa ser compreendido. Quando você muda sua identidade interna, você também muda a forma como as pessoas respondem a você. Você muda sua postura. Você muda o tom da sua voz. Você muda as decisões que toma, mesmo as pequenas, aparentemente irrelevantes. Você muda a maneira como você entra em um ambiente, como você conduz uma conversa, como você reage a um obstáculo. E toda essa cadeia de pequenas mudanças, invisíveis isoladamente, produz resultados radicalmente diferentes ao longo do tempo. A física quântica nos mostra que no nível subatômico a realidade é probabilística. O observador influencia o observado. A consciência tem papel ativo. Isso não significa magia. Significa que sua expectativa altera sua forma de interagir com o mundo. O efeito placebo é prova disso. Pessoas melhoram fisicamente apenas porque acreditam que estão recebendo algo que as cura. O corpo responde à crença. E se você achar que isso é exagerado, considere o nocebo, o efeito oposto. Pessoas que acreditam que vão piorar, pioram. Pessoas que acreditam que um remédio inerte vai causar efeitos colaterais, desenvolvem efeitos colaterais. A mente não apenas influencia o corpo. Em muitos aspectos, ela o governa. E se isso é verdade para a biologia, imagine o impacto na sua trajetória de vida. Então pergunte-se, se crença pode alterar a biologia, o que pode fazer na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua carreira? O que acontece quando você começa a operar a partir de uma identidade expandida? O que acontece quando você para de se definir pelo que passou e começa a se definir pelo que está se tornando? A resposta não é filosófica, é prática. Você começa a notar oportunidades que estavam ali o tempo todo. Você começa a ter conversas que antes evitaria. Você começa a tomar decisões a partir de um estado de abundância ao invés de escassez. E isso transforma tudo. O erro da maioria das pessoas é desejar. Desejo carrega carência. Quando você diz "eu quero", você reforça que não tem. E o universo responde ao estado que você mantém, não ao pedido isolado que você faz ocasionalmente. Manifestação não é sobre pedir, é sobre assumir. E essa diferença aparentemente semântica é na prática uma diferença de mundo. Quando você pede, você permanece na posição de quem não tem. Quando você assume, você começa a agir a partir de quem já é. E agir a partir de quem você já é gera decisões diferentes, conversas diferentes, escolhas diferentes, hábitos diferentes. Toda a cadeia de causa e efeito se reorganiza a partir do ponto de origem, que é a sua identidade. A diferença entre quem transforma a própria realidade e quem permanece esperando é a identidade assumida. Pessoas que prosperam não dizem "eu quero prosperar". Elas vivem como alguém próspero. Pessoas que constroem relacionamentos saudáveis não dizem "eu espero encontrar alguém". Elas se comportam como alguém que já se sente amado e digno. Isso não é auto-engano. É engenharia de identidade. É a compreensão de que você não age de acordo com o que quer ser, mas de acordo com o que acredita que é. E se você quer mudar o que você faz, você precisa antes mudar o que você acredita que é. A identidade é o ponto de alavancagem. Tudo o mais é consequência. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você é. E o que você é começa pelas palavras que você repete sobre si mesmo. Isso inclui as palavras que você diz em voz alta, as que você pensa em silêncio e as que você implicitamente carrega na forma como age, nas escolhas que faz e no espaço que ocupa. Toda vez que você cede seu espaço, você está dizendo ao seu subconsciente que não merece ocupá-lo.
Toda vez que você subestima seu trabalho, você está plantando uma semente de desvalorização. Toda vez que você aceita menos do que sabe que merece, você está confirmando uma crença de escassez. E o subconsciente registra tudo isso como verdade absoluta. Agora, pare por um momento. Observe sua linguagem interna. Você se define pelo passado, pelos erros, pelas circunstâncias atuais ou pelo futuro que deseja viver? Quantas vezes você diz frases como "isso é difícil", "eu não consigo", "isso não é para mim", "eu sempre falho"? Cada uma dessas frases é um comando. Cada repetição fortalece um circuito neural. E o que acontece com circuitos que são constantemente ativados? Eles se tornam padrão, eles se tornam automáticos, eles se tornam sua realidade percebida. Por isso, o trabalho de transformação não começa na ação externa, começa na linguagem interna. Começa no monitoramento consciente do que você está plantando no solo mais fértil que existe, o seu próprio subconsciente. Mas aqui está a parte libertadora. Você pode reprogramar. Assim como padrões antigos foram instalados por repetição, novos padrões podem ser instalados da mesma forma. Não é instantâneo, mas é inevitável quando há consistência. E essa consistência não precisa ser perfeita. Ela precisa ser persistente. Você vai ter dias em que a dúvida vai gritar mais alto do que a fé. Você vai ter momentos em que a realidade externa vai parecer contradizer completamente o que você está afirmando internamente. Nesses momentos, a maioria das pessoas desiste. Elas concluem que não funciona. Mas o que elas não percebem é que esse exatamente é o momento de maior crescimento. É o momento em que o antigo padrão está tentando se manter. É o momento em que a mudança é mais real do que nunca, porque ela está sendo testada. E quem persiste nesse ponto cruza o limiar entre quem experimenta e quem transforma. Respire profundamente agora. Feche os olhos por um instante e sinta. Não apenas repita mecanicamente. Sinta, porque a emoção é o que transforma a afirmação de ruído em comando. A emoção é o que abre os portões do subconsciente. Quando você une palavra, imagem e emoção, você cria uma experiência interna que o seu sistema nervoso não consegue distinguir de uma experiência real. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro ativa as mesmas regiões quando você imagina vividamente algo que quando você realmente o experimenta. Isso significa que você pode criar memórias do futuro. Você pode preparar seu sistema nervoso para realidades que ainda não aconteceram. E ao fazer isso, você começa a se mover em direção a elas com uma naturalidade que parece quase instintiva, porque para o seu subconsciente, elas já são familiares. Eu sou capaz. Eu sou próspero. Eu sou digno de oportunidades extraordinárias. Minha mente é criativa e encontra soluções. Eu atraio pessoas alinhadas comigo. Eu sou respeitado. Eu sou saudável. Eu sou guiado. Não diga essas palavras como um pedido, diga como um decreto, como alguém que assume posse da própria identidade. E perceba a diferença física entre dizer uma afirmação, como se você estivesse implorando por ela, e dizê-la como se você estivesse simplesmente reconhecendo o que já é verdade. O corpo responde de forma completamente diferente. A postura muda, a respiração muda, o estado interno muda. E é esse estado interno que determina o que você nota, o que você atrai e o que você cria. Existe uma diferença gigantesca entre esperar que algo aconteça e declarar que algo já está se formando. O agricultor planta a semente e confia. Ele não desenterra todos os dias para verificar. Ele entende o processo natural. Se ele plantou, regou e cuidou, a colheita virá. Esse exemplo é simples, mas carrega uma sabedoria profunda que a maioria das pessoas ignora na própria vida. Elas plantam uma afirmação hoje e amanhã já estão verificando se funcionou.
Elas declaram prosperidade pela manhã e à tarde já estão catastrofizando. Elas decidem mudar e, na primeira dificuldade, concluem que não são feitas para isso. O agricultor não faz isso. O agricultor sabe que há um período de gestation, que entre a semente e o fruto existe um processo que não é visível, mas é real. E o seu papel nesse processo não é de espectador ansioso, é de cuidador consistente. Seu subconsciente é o solo. Suas palavras são as sementes. Sua emoção é a água. Sua consistência é a luz. E assim como um jardim não tolera negligência, seu campo mental também não. Se você planta afirmações pela manhã e passa o resto do dia reclamando, você está cultivando ervas daninhas. Se você declara prosperidade e continua se definindo como vítima das circunstâncias, você envia sinais contraditórios. E o subconsciente responde ao padrão dominante. Não ao esforço ocasional. Não à intenção isolada, ao padrão, àquilo que você pratica com mais frequência, com mais emoção e com mais consistência. Por isso, a transformação não é um evento, é um estilo de vida, é uma prática diária, é uma escolha que você renova a cada manhã, a cada conversa, a cada decisão. Por isso, a chave é coerência. Não é sobre repetir uma frase 100 vezes. É sobre começar a agir como quem já acredita nela. E aqui está onde muita gente pula etapas. Elas repetem as afirmações, mas não mudam o comportamento. Elas declaram abundância, mas continuam tomando decisões a partir do medo. Elas dizem que são saudáveis, mas continuam sabotando o próprio corpo. E então ficam frustradas porque as palavras não parecem funcionar. Mas as palavras estão funcionando. O problema é que as ações estão dizendo o contrário. E o subconsciente presta mais atenção nas ações do que nas palavras, porque ações são o resultado mais concreto do que você realmente acredita. Se você quer que suas afirmações se enraizem de verdade, você precisa que seus comportamentos as confirmem. Se você quer prosperidade, comece a tomar decisões alinhadas com prosperidade. Organize sua vida, cuide das suas finanças, valorize seu tempo, invista em conhecimento, fale sobre dinheiro com naturalidade e responsabilidade, não com ganância, não com medo, mas com a consciência de quem entende que prosperidade é um estado de ser que se manifesta primeiro internamente e depois externamente. Comece a tratar cada centavo que você tem com respeito, porque a forma como você trata o pouco diz ao universo como você vai tratar o muito. Comece a criar hábitos financeiros que reflitam a identidade da pessoa próspera que você está se tornando. Não espere ter mais para começar a agir como quem tem. Haja como quem tem e crie as condições para ter mais. Se você quer amor, trate-se com amor primeiro. Estabeleça limites. Não aceite menos do que merece. Entenda que relacionamentos saudáveis não começam fora de você. Eles começam na relação que você tem com você mesmo. Se você se trata com impaciência, com crítica constante, com exigências impossíveis, você vai atrair pessoas que te tratam da mesma forma, porque elas estão apenas espelhando o que você já internalizou como normal. Mas quando você começa a se tratar com gentileza, com respeito, com cuidado genuíno, algo muda. Você começa a tolerar menos o que diminui você. Você começa a reconhecer mais facilmente o que te honra. E você começa a atrair pessoas que refletem essa nova relação que você tem consigo mesmo. Se você quer saúde, declare que seu corpo é forte e trate-o com respeito. Cada escolha que você faz em relação ao seu corpo é uma afirmação. Quando você dorme bem, está dizendo que você merece descanso. Quando você se alimenta com consciência, está dizendo que você valoriza a sua vitalidade. Quando você se move, quando você respira fundo, quando você cuida da sua saúde mental, você está plantando sementes de vitalidade no solo do seu subconsciente. E o corpo responde.
Não apenas porque os hábitos físicos têm impacto físico, o que é óbvio, mas porque o estado mental com que você os pratica amplifica ou atenua esse impacto. Pesquisas mostram que exercício praticado com engajamento consciente produz benefícios maiores do que o mesmo exercício praticado de forma dissociada e automática. Sua presença importa, sua intenção importa. A identidade vem antes da evidência. Esse é talvez o princípio mais contraintuitivo de todo esse processo, mas também o mais poderoso. A maioria das pessoas está esperando a evidência para então acreditar, esperando o dinheiro na conta para então se sentir próspero, esperando o relacionamento para então se sentir amado, esperando o sucesso para então se sentir capaz. Mas essa lógica é invertida. A evidência é o resultado da identidade, não a causa dela. Quando você espera a evidência para acreditar, você está terceirizando seu estado interno para as circunstâncias externas. E as circunstâncias externas são sempre um reflexo atrasado do que você foi internamente. Se você quer mudar o reflexo, você precisa mudar a fonte. E a fonte é você. Visualize agora um objetivo específico, algo concreto. Veja-se já vivendo isso. Observe os detalhes. Sinta as emoções, o ambiente, as conversas, o alívio, a alegria. Não visualize de fora, como quem assiste a um filme. Visualize de dentro, como quem vive a experiência. Sinta o chão sob os seus pés nesse cenário. Sinta a temperatura do ar. Ouça os sons, perceba a leveza no peito, perceba a clareza nos olhos. E então, observe como o seu corpo reage a essa experiência interna. Observe como a sua respiração muda, como a sua postura muda, como o seu estado emocional muda. Isso não é fantasia, isso é ensaio mental. É a mesma técnica usada por atletas de elite, músicos de alto nível, executivos de sucesso e líderes transformadores ao redor do mundo. A visualização cria rotas neurais para a realidade desejada antes que ela se manifeste externamente. Quando ela chega, o cérebro a reconhece como familiar. E o que é familiar é aceito com mais facilidade, sustentado com mais naturalidade e amplificado com mais consistência. Agora declare internamente: eu já sou essa versão. Eu já estou no caminho. Está feito. Sinta o impacto disso no seu corpo. A emoção é o combustível. Sem emoção, a afirmação vira ruído. Com emoção, vira comando. E quando você une a clareza do pensamento com a profundidade da emoção e a firmeza da declaração, você cria uma das forças mais poderosas que existem, a intenção consciente carregada de estado emocional coerente. Isso é o que os antigos chamavam de fé. Não a fé ingênua que espera passivamente. A fé ativa que age a partir de uma certeza interior antes de ver qualquer evidência exterior. Essa fé não é cega. Ela é baseada na compreensão de como a mente funciona, de como a realidade se constrói e de como a identidade molda o destino. Mas lembre-se, dúvidas vão aparecer. Elas são apenas ecos de programações antigas. Não lute contra elas. Observar a dúvida sem se fundir a ela é um ato de poder imenso. Quando você luta contra a dúvida, você a alimenta. Quando você a observa com curiosidade e depois direciona sua atenção conscientemente para a afirmação que escolheu, você enfraquece o circuito antigo e fortalece o novo. Com o tempo, a dúvida perde volume. Ela continua aparecendo ocasionalmente, porque é isso que circuitos neurais estabelecidos fazem. Mas ela já não tem o mesmo poder. Ela já não é mais a voz principal, e você já não a obedece automaticamente. Substitua "eu espero" por "eu sei". Substitua "eu quero" por "eu sou". Substitua "eu vou tentar" por "eu faço". Substitua "é difícil" por "é crescimento". Essas trocas parecem simples, e são, mas o impacto cumulativo delas ao longo do tempo é extraordinário.
Cada vez que você faz essa troca conscientemente, você está exercendo o músculo da autodireção mental. Você está provando para si mesmo que você tem agência sobre o seu estado interno. E essa prova vai se acumulando. Cada pequena vitória sobre o padrão antigo constrói a confiança de que mudança é possível. E confiança alimenta consistência. E consistência constrói identidade. E identidade cria realidade. Consistência transforma a identidade. Identidade transforma a realidade. E quando você entende isso de verdade, quando isso deixa de ser uma ideia interessante e se torna uma certeza operacional, algo muda permanentemente na forma como você se relaciona com o tempo. Você para de procrastinar a mudança para quando as circunstâncias melhorarem. Você para de esperar se sentir pronto para começar. Você entende que a preparação acontece no processo, não antes dele. Que a confiança não vem antes da ação. Ela vem através dela, que você não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Você só precisa ver o suficiente para o próximo passo. E o próximo passo sempre revela o seguinte: imagine o universo como uma estação de rádio, transmitindo todas as frequências possíveis simultaneamente. Abundância, escassez, amor, conflito, sucesso, fracasso. Seu estado interno é o dial. Você sintoniza aquilo que experimenta. E aqui está o que a maioria das pessoas não compreende. Você está sempre sintonizando algo. Não existe neutralidade. Quando você não está conscientemente escolhendo sua frequência, você está transmitindo a frequência padrão, que é a programação mais antiga, a voz mais repetida, o padrão mais instalado. Por isso, a ausência de prática consciente não é indiferente. Ela é, na prática, a escolha de permanecer no padrão antigo. Então a questão não é se você vai sintonizar algo. A questão é se você vai sintonizar conscientemente ou por default. Mude o dial. Não espere a realidade mudar para então acreditar. Acredite primeiro. A realidade será forçada a se reorganizar. Isso parece inversão do senso comum, porque o senso comum opera de fora para dentro. O senso comum diz: mostre-me os resultados, e então eu vou acreditar. Mas a transformação opera de dentro para fora. A transformação diz: assuma a identidade e os resultados virão como consequência natural. E não é uma afirmação mística, é uma afirmação sobre a natureza da causalidade. Sua identidade determina seus pensamentos habituais. Seus pensamentos habituais determinam suas emoções dominantes. Suas emoções dominantes determinam suas ações consistentes. Suas ações consistentes determinam seus resultados. Mude a identidade e você muda toda a cadeia. Agora declare novamente, com firmeza: eu decreto minha nova realidade agora. Isso não é superstição, é compromisso, é decisão consciente, é assumir responsabilidade pelo próprio campo mental. E assumir essa responsabilidade é um dos atos mais corajosos e mais libertadores que um ser humano pode fazer, porque significa reconhecer que você não é apenas produto das suas circunstâncias, que você tem poder sobre o seu estado interno, independentemente do que está acontecendo fora. Que a narrativa que você conta sobre você mesmo é uma escolha, não uma sentença. Que o passado informa, mas não determina. Que o futuro não acontece para você, ele acontece através de você. Compartilhe esse conhecimento. Reforce essas verdades diariamente. Monitore sua linguagem. Ajuste seus pensamentos. Observe sua vibração. E perceba que essa prática não é sobre ignorar a realidade. É sobre entender que a realidade que você experimenta hoje é o resultado da sua identidade de ontem e que a realidade que você vai experimentar amanhã está sendo criada pela identidade que você está construindo agora. Isso te dá poder, isso te dá direção, isso te dá responsabilidade. Não a responsabilidade pesada que paralisa, mas a responsabilidade leve que liberta.
A consciência de que você é o arquiteto da sua experiência. No momento em que você decidiu que merece mais, que é capaz de mais e que está pronto para mais, algo começou a se reorganizar, não apenas na sua mente, em tudo o que você emana, na qualidade da sua presença, na clareza do seu olhar, na firmeza das suas palavras, na consistência das suas escolhas. Você começa a ocupar um espaço diferente no mundo, não porque o mundo mudou, porque você mudou. E quando você muda, as pessoas ao seu redor começam a responder diferente. As oportunidades começam a se organizar diferente. Os recursos começam a aparecer de formas que antes não apareciam. Não porque o universo tem favoritos, mas porque você passou a operar em uma frequência que permite reconhecer e receber o que antes passava despercebido. Você não está pedindo permissão para prosperar. Você está lembrando quem sempre foi. Há uma versão de você que nunca foi limitada pelas crenças que você acumulou ao longo do caminho. Uma versão que antecede todas as experiências que te ensinaram que você não podia, que não merecia, que não era suficiente. Essa versão não precisa ser criada do zero. Ela precisa ser revelada. E o processo de revelar essa versão é exatamente isso. O trabalho diário de desmontar as programações que obscureceram quem você realmente é e de reafirmar com consciência e com emoção a identidade que corresponde ao seu potencial mais verdadeiro. A mudança já começou. Ela começou no momento em que você decidiu ouvir isso até o fim. No momento em que algo dentro de você disse sim para uma realidade maior. No momento em que você deixou entrar a possibilidade de que as coisas podem ser diferentes. Essa abertura é tudo, porque sem abertura, nenhuma semente encontra solo fértil. Mas você abriu, e agora a semente está plantada. E o que você faz a partir de hoje, como você fala consigo mesmo, como você age no mundo, como você trata o processo de crescimento, tudo isso vai determinar a velocidade e a profundidade dessa transformação. E a partir de agora, cada palavra sua será escolhida com consciência. Não de forma rígida ou ansiosa, monitorando cada pensamento com medo de errar, mas com a leveza de quem entende que está praticando uma arte, a arte de criar a si mesmo conscientemente. A arte de ser o autor da própria história, ao invés de apenas um personagem à deriva nela. Porque você não deseja mais, você decreta, e então você recebe. Até o próximo vídeo.